Sejam bem-vindos ao nosso primeiro webinar. Espero que da próxima vez não seja webinar, mas seja presencial, depois deste Covid ir embora, não é? Que é sempre mais agradável. Antes de mais, quero agradecer aos participantes e, como também não podia deixar uma palavra, aqui aos palestrantes. Muito obrigado. E sem mais demoras, para ver se conseguimos cumprir os horários, eu se calhar ia sugerir fazermos as questões no final das duas apresentações, está bem? Assim acho que conseguimos gerir melhor o tempo. Vamos começar. A primeira apresentação é o Dr. Luciano Stiglin, é o nosso colega do Brasil. Ele é graduado em Medicina Veterinária pela Universidade Federal de Pelotas e é mestre em Produção e Sanidade Animal pelo Instituto Federal Catarinense. Ele possui 20 anos de experiência no mercado da nutrição animal e durante os quais colaborou com várias empresas, sendo que neste momento é o atual diretor técnico e comercial da CCPA do Brasil. Portanto, Luciano, força aí na apresentação. Ok, muito obrigado. Obrigado, Adin, pela oportunidade. Obrigado, doutora Adin, e a todos os espectadores. Vou partilhar a tela. Só um instante. Um momento que eu não estou conseguindo compartilhar a tela aqui. Só um instante, desculpa, está tentando compartilhar a tela aqui. Não estou conseguindo. Não tem problema. Só um instante. Ok. Já vemos, Luciano. Ok, já conseguiu? Foi? Já estamos a ver. Só falta colocar em modo de apresentação. Vai entrar agora. Ok. Vai. Ok, muito obrigado. Desculpa o acontecido. De novo, muito obrigado. Bom, vamos falar um pouquinho sobre estresse térmico, partilhar a nossa experiência com essa atividade. Agora ele não está, a tela não está girando. Ok. Desculpa. Bom, eu vou definir um pouco o estresse térmico. O estresse térmico pode ser definido como o ponto em que o ganho de calor supera a quantidade de perda de calor. Isso é uma definição direta de estresse térmico. O estresse térmico ele é definido, indicado pelo THI. THI é uma tabela criada em 1959 que alia a temperatura e a umidade. E isso é um indicador de estresse térmico. Até 72, um THI de 72 quer dizer que os animais estão ainda numa condição de baixo estresse térmico. De 72 a 79, nós temos um estresse baixo a moderado. De 80 a 89, o estresse é moderado a alto. De 90 a 99, é alto o estresse térmico. E acima de 99, 100, é claro, é declarado morte dos animais. Bom, a gente tem como concepção, e a gente sempre pensa assim, que os animais são bastante resistentes às adversidades. Na verdade, não são. Os ruminantes são mais sensíveis que nós, humanos. E o estresse térmico ele pode acontecer tanto em temperaturas baixas, abaixo de 0 grau, o animal também está em estresse térmico, ou acima de 20 graus, que também o animal está em estresse térmico. Aonde está o ponto de neutralidade? O ponto de neutralidade, onde você consegue o ótimo dos animais, está entre 0 e 20 graus Celsius. Esse é o ponto de neutralidade para os animais. Bom,
E para identificar, como é que a gente vai identificando o estresse térmico? Você nota, isso para os ruminantes em geral, você nota o aumento em ingestão de água, a diminuição da ruminação, problemas com reprodução, diminuição de mobilidade, locomoção, problemas com locomoção em si, um percentual de animais maior em pé, o aumento da frequência respiratória dos animais, o aumento da temperatura retal e, obviamente, aumento de problemas de saúde. Bom, como é que se regula? Se regula pela termólise. E a termólise, ela é conduzida da seguinte forma: 85% de toda a regulação é feito pela pele e 15% é feito pela respiração. Bom, pela pele, sim. E dessa regulação, dessa termólise, 28% está na evaporação, 60% fica entre radiação, convecção e condução. E 12% está dentro da parte de respiração. Bom, e a termólise, seguindo esse conceito de como refrigerar o animal, quando os animais estão em ambiente frio, e como a gente também, os animais fazem o quê? Fazem vasoconstrição. Quando há situação de calor, de início de estresse térmico, a reação fisiológica é vasodilatação. É isso que a gente está mostrando aqui nesse slide, o processo de vasoconstrição e o processo de vasodilatação. Bom, a termólise, ela está baseada, ela está alicerçada em duas coisas, duas situações, que é a temperatura e a umidade, como nós falamos lá, que é o que dá o índice THI ou UTI, unidade, isso depende de cada país. Isso está também na dependência da renovação do ar e da quantidade de sombra que esse animal consegue ter. Bom, impacto do estresse térmico. Quais são os impactos que o estresse térmico leva ao animal? Nós impactamos a reprodução, a lactação atual, a lactação futura, a saúde da vaca, a saúde do bezerro, que depois vai ser os nossos animais de produção. Então, o impacto é relativamente alto e nós temos que tomar um cuidado. A condição ambiental e alimentícia, tudo, quem faz é o proprietário. Então, o impacto para nós é uma situação extremamente importante no sistema de produção. Perdão, tive um problema aqui. Bom, a produção leiteira, segundo a FAO, numa publicação de 2016, em 30 anos, nós aumentamos 50% a produção leiteira mundial. Isso é 770 milhões de toneladas de leite, abrangendo um universo de 150 milhões de lares no mundo. Isso dá uma noção do tamanho que é, da importância que é os nossos produtores de leite, a nossa atividade leiteira. Bom, emergindo no estresse térmico, as vacas que estão em estresse térmico, elas reduzem a ingestão de matéria seca. Essa redução, esse estresse térmico leva ao quê? A 48% da redução de consumo, a 53% na redução de proteína, na redução da qualidade do leite e a 49% na redução da gordura do leite. Isso dá uma noção de tal é o impacto que é a redução, o estresse térmico, perdão. Bom, voltando à situação do ITU ou THI. Então, vacas acima de 72, elas estão em estresse térmico. Bom, e por que você, Luciano, coloca ITU acima de 68? Na verdade, é o seguinte, nós temos hoje uma linha de pesquisa, isso já há algum tempo, dizendo que ITUs acima de 68, vacas com ITU ou com THI acima de 68 já podem estar em estresse térmico. Por quê? Porque nós tivemos uma melhoria genética, porque a alimentação foi mudando, enfim, toda a ambiência foi mudando. Então, as novas linhas de pesquisa já dizem que alguns pesquisadores já dizem que THI ou ITU acima de 68 já está
os animais já estão em estresse térmico. E esses animais em estresse térmico podem reduzir até 2,2 kg de leite por dia. Então, olha o tamanho que é o impacto da produção do estresse térmico. Aqui eu mostro um gráfico que mostra a diminuição da produção de leite e a ingestão de matéria seca durante o período de estresse térmico. Então, aqui, você olha que as coisas são paralelas. À medida que as vacas vão diminuindo a ingestão de matéria seca, elas vão diminuindo a produção de leite. Esse é um outro gráfico que indica que, com a mesma ingestão, o estresse térmico leva à diminuição da produção de leite de até 20%. Aí a gente vai exemplificando o impacto do estresse térmico. Este slide nos dá uma noção de 30 anos, mais ou menos, de pesquisas, mostrando a produção de leite para vacas que estão em ambientes resfriados e vacas que estão em estresse térmico. E isso leva até uma diminuição na próxima produção da lactação entre menos 20% e menos 5%. Então, realmente a gente vai abordando cada vez mais o impacto do estresse térmico sobre a nossa produção de leite. E sobre a reprodução? Bom, a gente mostra aqui, na taxa de concepção, o gráfico mostrando que com o aumento do THI nós vamos tendo a queda da concepção e também que a meio grau, a cada aumento de meio grau da temperatura retal do animal, nós temos uma redução de 13% da taxa de fertilidade. Bom, vacas em períodos metabólicos sobre estresse térmico, você tem o aumento do desafio metabólico. Isso é uma publicação recente, 2017, que mostra a alteração dos marcadores sanguíneos, cálcio, magnésio e albumina, que levam o animal à imunossupressão e uma maior incidência de patologias. Bom, e como é que a gente vai lutar contra o estresse térmico? Duas vertentes, que é o ambiente e alimentação, mas, na verdade, a mais importante chama-se antecipação. Nós temos que nos antecipar à questão do estresse térmico. Isso é mais importante. O conhecimento da propriedade, o conhecimento de toda a tua estrutura e dos efeitos do estresse térmico. Nós temos que nos antecipar. Isso, sim, é o primeiro ponto. Bom, o estresse térmico, eu boto um gráfico aqui, um slide mostrando todo o impacto sobre o animal, mas, na verdade, o que a gente olha aqui é a radiação direta e indireta, é a umidade relativa, e abaixo, tudo o que o animal faz para tentar fazer o equilíbrio de seu metabolismo. E no próximo slide, a gente já começa a mostrar o que nós podemos fazer para tentar reduzir esse impacto sobre o animal. Então, nós criamos barreiras para isso, barreiras como telhados, sombrites, aspersores, instalações confortáveis que reduzam o movimento, água de boa qualidade e que não esteja tão exposta diretamente ao sol. Então, a gente começa a criar alternativas para reduzir o estresse térmico. Das alternativas barata e fácil de fazer é o sombreamento. Ao lado, a gente mostra para vocês um gráfico de frequência respiratória dos animais, e animais sombreados e não sombreados. E abaixo, um outro mostrando o gasto energético para animais sombreados e não sombreados. E aqui começam as alternativas que estão lá na exploração, na fazenda, como nós chamamos aqui, que são com uma quantidade de árvores suficiente para que os animais consigam se proteger. Um sombrite, também na quantidade suficiente que o animal consiga se proteger. E, claro, isso é o ideal, que ela fique na boa, que ela esteja tranquila, com todas as condições de água, de tudo, e que ela consiga produzir o máximo de leite possível
os animais, para o produtor, perdão. Aqui eu mostro uma associação de um ventilador com aspersão e também um gráfico de produção de leite para animais com refrigeração e sem refrigeração. A gente segue mostrando o tanto que é importante os cuidados com o estresse térmico. Essa fotografia é uma fotografia de uma fazenda no sul do Brasil, numa região, para muita gente acha estranha, no sul do Brasil quente. Realmente, aqui é quente e úmido em determinadas regiões. E aqui tem alguns cuidados interessantes que eu gostaria de mostrar. Onde está circulado, aquilo ali é um termoigrômetro. Essa fazenda nos galpões tem 2 termoigrômetros cada galpão, para que eles consigam ter noção durante todo o tempo de qual é a temperatura e umidade interna do galpão. E, em cima disso, tome as atitudes necessárias aí para evitar problemas com os animais. Outra questão, onde está a flecha é uma tubulação de aspersão que, por estratégia, é ligado 2 vezes ao dia, nos momentos quentes, para refrigerar. Notem que está acima da cabeça dos animais, que é para o efeito neurológico neurosensorial ser melhor. Essa é uma outra fazenda, no Rio Grande do Sul, mais ao sul ainda, com o mesmo sistema. Então, são fazendas que se anteciparam ao estresse térmico. Bom, aqui um outro tipo de instalação. Isso aqui é um sistema climatizado, sistema fechado. Esse, para nós aqui, extremamente, hoje não é difícil mensurar a viabilidade, por causa do custo inicial, custo de operação, tempo de construção, enfim, é uma coisa a se pensar e muito. Bom, e o que nós podemos fazer? Quais são seguindo a linha de raciocínio para o estresse térmico? Já mostramos instalações, enfim, vamos falar de alimentação. Bom, hoje a gente encontra no mercado uma gama grande, interessante, dos mais variados possíveis de suplementos, aditivos, enfim, tem inúmeras coisas, produtos bons, enfim, que estão no mercado. Mas esse trabalho de Fabris e tal, de 2017, mostra esses suplementos aditivos como bons produtos para incremento de produtividade e qualidade do leite, e cita o que tem de moderno, que são os fitoterápicos, que melhoram a performance leiteira, e os fitoterápicos também são ótimos imunomoduladores. Além de tudo, em 2017, o Wang, outro pesquisador, também fala que aditivos fitoterápicos inclusos na dieta de vacas leiteiras são capazes de aumentar a produção e melhorar a qualidade do leite. Quer dizer, outro pesquisador falando sobre fitoterapia. Bom, são produtos naturais e que para nós é importante, não gera resíduos, sustentável a produção leiteira, tem efeito benéfico na produtividade e na saúde da glândula mamária, melhora a sanidade do rebanho e tem um potencial imunomodulador. Então, a gente define aqui os aditivos e fala dos fitoterápicos embasado nas pesquisas. Eu gostaria de agradecer à equipe DIN, ao convite, as pessoas que assistiram esse webinar, essa troca de experiência sobre estresse térmico. E muito obrigado a todos. Olá, Luciano, obrigado pela apresentação. Eu que agradeço. Eu só vou fechar agora. Como tinha dito de início, Luciano, se calhar passamos para a apresentação do Silvestre e depois fazemos as questões que já tem aqui, uma ou duas, para o final. Está bem? Eu preciso fechar aqui a minha tela? Como é que funciona? Sim, já quando o Silvestre iniciar. Ok? Tá ok. Tá?
Ok, muito obrigado. Seguida, então, obrigado, Cristiano, obrigado. De seguida, então, vamos ter a apresentação por parte do José Silvestre, nosso colega da DIN, da nossa solução, da solução da CGPA, para a gestão do stress térmico, então, das vacas. O José é mestrado em Engenharia Zootécnica pelo Instituto Superior de Agronomia e colabora com a DIN, na área dominante, já desde 2010, portanto já é um elemento já bem antigo desta casa. Zé, passava-te a palavra. Obrigado. Bom, quero desde já agradecer a forte adesão ao nosso primeiro webinar. Vou-me focar essencialmente na nutrição, na parte da nutrição e das soluções nutricionais que o grupo dispõe para o combate do stress térmico, inseridos na gama termo, e como na gama termo também temos tanto ao nível nutricional como temos ao nível tecnológico. E podemos determinar o nível de stress térmico através da aplicação Thermotool, que nos permite ter a informação na ponta dos dedos, com indicações meteorológicas e por previsões meteorológicas a 6 dias, de se os nossos animais irão estar ou não em stress térmico, e isto tudo baseado no sistema de georreferenciação, e também dispomos de sensores locais, ou seja, para colocar na exploração. Este ano foi também desenvolvida uma nova ferramenta para quantificar o stress térmico, baseado num sistema de Power BI, que nos compila todos os dados meteorológicos, o histórico dos dados meteorológicos, e nos permite prever quais serão os meses historicamente que terão mais impacto ao nível do stress térmico na nossa região. De referir também que em termos da zona de conforto térmico, o que é para a zona de conforto térmico para os humanos não é a mesma para os animais, tendo como, por exemplo, uma temperatura de 26 graus e de 48% de umidade. Para os humanos é um stress moderado, mas para por exemplo, para vacas leiteiras, estas mesmas já se encontram em stress térmico. Assim, e adotando estratégias nutricionais para reduzir os efeitos negativos do stress térmico, temos o maneio alimentar, o fornecimento de fibras de alta digestibilidade, maior fornecimento de energia, olhar para o tipo de proteína fornecida, os minerais adicionados e o tipo de aditivos. Maneio alimentar, quando se fala de maneio alimentar, nunca é demais referir a quantidade e a qualidade da água, visto que uma vaca em condições normais bebe entre 10 a 20 litros de água entre 7 a 12 vezes por dia, e em casos de stress térmico o seu consumo aumenta entre 20 a 100%. Ao nível alimentar, o estímulo da ingestão por distribuição do alimento nas horas mais frescas do dia, e aumentar o número de distribuições, o recurso a conservantes para evitar fermentações secundárias ao nível do UNIFID, e evitar que a água das pessoas caia na manjedoura, isto essencialmente quando só é feita uma distribuição diária, são pontos a controlar. Ao nível de estratégias alimentares, aumentar a densidade energética, recorrendo a gorduras protegidas, evitar o excesso de proteína solúvel e prevenir a acidose é um dos pontos a ter em conta. Reequilibrar a perda de eletrólitos, aumento do balanço energético, balanço anião-catião e íons de potássio, e o recurso a núcleos específicos, nomeadamente os extratos de plantas. É aqui que se insere a nossa solução, que é o Thermotool, baseado em quatro pilares, nomeadamente o feno grego, as especiarias, nomeadamente piripiri, a fonte de capsaicina, os eletrólitos e substâncias tampão. As especiarias regulam, têm ação ao nível da regulação da temperatura corporal, da estimulação da salivação e da estimulação da ingestão. Os eletrólitos para compensar as perdas por sudoração, e os tampões como reguladores de pH ruminal. As especiarias desempenham um grande papel na termorregulação, na medida em que está provado que a ingestão de comida picante tem efeitos ao nível da sudase gustativa,
e este efeito é essencialmente devido à capsaicina, que ao nível que ativa os receptores, tal como o calor extremo, ativa os receptores de TRPV1, que estimula os nervos intestinais no nível vago, comunicando ao nível do cérebro, lançando sinais fisiológicos que auxiliam na diminuição da temperatura, sinais fisiológicos destes, sendo o ritmo cardíaco, baixa do ritmo cardíaco, aumento da insulina e a redução da adipogênese. Tal como o Luciano disse, favorecer a termólise é um dos pontos fundamentais na gestão do stress térmico, e essa termólise, a capsaicina tem um papel fundamental, porque há estudos que demonstram o efeito ao nível da diminuição da temperatura corporal, e ensaios realizados em Israel e em Marrocos também o evidenciam. Ao nível da ingestão, a capsaicina também tem influência, visto que atua ao nível do nervo vago, bloqueando a sensação de saciedade e potenciando o aumento da ingestão. Este efeito também foi notado com resultados que demonstram maiores ingestões, aumentos da ingestão na casa dos 15%. O aumento da salivação também é fundamental, visto que a nossa solução Thermoplus foi das que demonstrou maior aumento da salivação e concentração de saliva. O aumento da ingestão e a produção de leite também foi evidenciado, especialmente pelo fenogreco, mostrando maiores ingestões de matéria seca na casa dos 6,5% e maiores produções de leite na casa dos 9%. De referenciar que o fenogreco tem um efeito semelhante aos estrogénios e estimula também a sua lactogênese. Ao nível da digestão intestinal, houve melhor recurso das enzimas lipase e amilase, e também por ter na sua composição fenogreco e chá verde, ocorre também uma redução evidente do stress oxidativo. Assim, ensaios demonstram, e quero partilhar convosco um vídeo que demonstra o efeito da nossa solução. Vídeo este de um ensaio realizado no México, em que animais no mesmo estábulo se encontram em stress térmico evidente, com respirações curtas, sem ruminar, ao passo que já agora esperamos, no estábulo exatamente ao lado, já encontramos animais a ruminar, com respiração normal e, como se costuma dizer, a produzir leite. Voltando aqui à minha apresentação, este ensaio demonstrou maiores ingestões de alimento e maior produção de leite, logicamente, e todos os ensaios realizados mostraram sempre resultados positivos, tanto em carne como em leite. Na carne, em média, de mais de 1,5 litros, e no leite, no leite mais 1,5 litros, e na carne, na casa dos mais 137 gramas de ganho médio diário. Assim, ao nível dos efeitos, ao nível do apetite, o aroma do produto e o facto de ter componentes que bloqueiam a saciedade é importante, justificada pela pimenta e pelo fenogreco. A perda de eletrólitos por suor e de potássio é compensada por bicarbonato de potássio e de sódio. A valorização da ração é melhorada, tanto a digestão da fibra como as secreções pancreáticas, também pelo mix de especiarias que incorpora.
As substâncias tampão são compensadas pelos extratos, os extratos vegetais que potenciam a produção de saliva, e o próprio produto já possui um balanço anião-cation muito, muito interessante. O bem-estar animal é compensado pela diminuição da frequência cardíaca e respiratória e por um menor stress oxidativo, tudo devido aos extratos vegetais, e o aumento da produção de leite é devido ao feno grego, devido tal como eu disse, às suas propriedades estrogénicas. Assim, o Thermoplus é uma solução para o stress térmico, à medida em que é de fácil utilização, não requer nenhuma mudança complexa, tanto ao nível do arraçoamento como da fórmula. Eu acho que basicamente é uma solução incorporada e tem eficácias comprovadas. E é isto. Ok, Zé. Obrigado pela tua explicação. Foi bastante concisa. Nós temos aqui uma questão, Zé. Eu acho que vou pedir a ti para responder, porque eu também há bocado esqueci-me de mencionar. Nós, na nossa equipa, estamos muito, muito bem repartidos no que toca a especializações, digamos assim. E o Zé, dentro da equipa de ruminantes Adino, é exatamente aquele que leva a área do stress térmico e, portanto, é o nosso especialista em stress térmico. E, portanto, esta questão eu acho que encaixa mais a ti, Zé. Que é, eu normalmente no verão, assim, não assim muito rápido, costumo por norma pôr bicarbonato de sódio como suplemento. Com a introdução deste produto, poderei retirá-lo por completo? É assim, temos duas maneiras de analisar esta questão. Se há um aporte adicional, porque já leva em conta a perda de eletrólitos e há um aumento, uma compensação de bicarbonato por causa disso, o produto, podemos tirar essa compensação e colocar o produto sem problema, porque o produto já leva em conta a compensação por perda de eletrólitos. Tirar bicarbonato do normal e colocar este produto não é propriamente a melhor jogada de sempre. Ok, obrigado. Também concordo em pleno contigo. E agora eu tinha aqui também uma questão para o Luciano. Luciano, eu antes de mais tenho que pedir desculpa que eu esqueci de mencionar uma coisa que acho que é importante, é que o mestrado do Luciano em Produção Animal e Sanidade foi feito na questão do stress térmico, e nós temos convidado o Luciano a postar aqui hoje. Luciano, e neste sentido eu gostava de perguntar o seguinte, relativamente ao trabalho que tu desenvolveste da parte de campo, lá no Brasil, relativamente ao produto, viste um comportamento diferente das primíparas face às multíparas no que toca à gestão como gerem o stress térmico? Conseguiste relacionar alguma diferença? Uma reage melhor do que outra ou achaste que foi igual? E a segunda questão só... Sim, pode falar. Quer falar a segunda já? É que assim é já encadeado. Se viste diferença na produção, que eu sei que ensaiaste um grupo de controle frente a um grupo com a nossa solução, com o Thermoplus, diz-me se viste alguma diferença no que toca à produção, ou que diferenças é que podes ter visto? Sim, na verdade é o seguinte, na relação entre primíparas e multíparas, nós temos que analisar o seguinte, as primíparas, a energia delas, o que elas estão preparando para o seu crescimento, esse é o objetivo principal de uma vaca primípara. Então essa foi a primeira diferença que a gente observou. Então a energia está sendo utilizada para o seu crescimento. Quando nós utilizamos o Axion Thermoplus, nesse experimento, a diferença apareceu nas multíparas. Tiveram uma produção maior de leite as fêmeas, as vacas multíparas. Mas o entendimento, e as pesquisas seguem, o entendimento inicial é que nós não identificamos a diferença da produção de leite nas vacas primíparas, porque elas têm seu objetivo principal, que é de crescimento. Ok. Ok? Bem.
E já agora tinha aqui mais uma questão. Eu sei que o tempo já vai um bocadinho longo, mas ainda temos tempo para mais uma. Luciano, uma vez mais falo para ti. Viste alguma diferença no que toca à composição do leite? Do grupo sim. controle face ao grupo ensaio? Sim. Essa é uma situação até interessante, foi uma surpresa para nós na pesquisa, pelo seguinte, nesse grupo tratamento, que foi o grupo que produziu mais leite, nós tivemos uma gordura do leite maior. Então, quer dizer, isso indiretamente nos dá algumas respostas. Por exemplo, esses animais produziram mais leite e não diluiu a gordura. Então, nessa resposta indireta, quer dizer, a digestão do alimento foi melhor e, com isso se converteu em gordura maior para o leite e acabou não diluindo na quantidade maior de leite. Então, é um efeito indireto de melhor digestibilidade da dieta, fácil uso do Axion Thermo Plus. Muito bem. Obrigado. Okay. E agora só mais uma, mesmo para acabar, para o José Silvestre, já agora, para ficar 2 questões para cada um, para equilibrar aqui. José, diz uma coisa, relativamente à questão do produto, porque não é uma questão que tenha surgido agora, é uma questão que já foi surgindo outros anos, a questão da agressividade do produto para quem o manuseia, porque ele certamente era bastante intenso. Não, nós temos novidades acerca disso, correto? Não, isto basicamente, a experiência do grupo leva a melhorias mais efetivas e efetivamente este ano a grande melhoria foi exatamente isso, foi a proteção do aroma e da agressividade do mesmo, porque efetivamente o produto estava muito agressivo, principalmente o concentrado, era muito difícil de manusear e basicamente só quem tem experiência é que consegue corrigir facilmente os erros e esse erro foi corrigido este ano. Isso já não é um problema. Onde vir outros problemas que irão ser solucionados, mas esse já não é um problema. Exatamente. Bem, então, posto isto, e uma vez que também não temos aqui mais nenhuma questão no nosso chat, estava então por encerrar o nosso primeiro webinar sobre o stress térmico. Queria uma vez mais agradecer ao Luciano. Um abraço para o Brasil, Luciano. Tudo bom? Um abraço, eu que agradeço. Um obrigado ao Silvestre e um obrigado a todos aqueles que tiveram um tempinho disponível para participar também na nossa mini jornada. Muito obrigado. Um abraço para todos. Até à próxima. Muito obrigado.